Muito prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Dando sequência à nossa série sobre Tesouro Direto, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho do Tesouro Selic, esse que é o título mais conhecido das pessoas físicas. Atualmente, o Tesouro Direto oferece para a gente duas opções de Tesouro Selic, o 2024 com vencimento lá em 1º de setembro de 2024 e o 2027 com vencimento em 1º de março de 2027. E aí esse título ele rende a Selic e mais uma pequena taxinha, muita gente não sabe, mas existe também a rentabilidade dessa pequena taxinha, inclusive é em razão dela que o Tesouro Selic pode sofrer alguma marcação a mercado. Como essa taxa é muito pequenininha, muita gente nem conta com ela, e essa marcação a mercado do Tesouro Selic é bastante sutil, embora lá em setembro e outubro do ano passado o Tesouro Selic ele tenha sofrido algum estresse no preço. Isso porque o mercado estava exigindo um spread, um prêmio de risco a mais, era exatamente na composição dessa taxinha aqui. Atualmente, o investimento mínimo que você pode fazer no Tesouro Selic está aqui em torno de R$ 106, R$ 107 reais, e esses preços aqui são do título fechado, R$ 10.745 para o 24 e R$ 10.612 para o 27. Falando agora de algumas características desse título, você não sabe de fato quanto o Tesouro Selic vai te trazer ao final do prazo. Isso porque ele é um título pós-fixado, ele é de uma taxa flutuante que a gente fala. Ou seja, você não sabe de fato quanto vai estar a Selic até lá 2024, até lá 2027. Você sabe que seu título vai sim render a taxa Selic, mas não sabe de fato o quanto. Outra característica importante é que independente de qualquer variação nessa taxa Selic, você não perde. O que acontece é que você vai receber um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos de acordo com essa variação da Selic. Quando ela sobe, a rentabilização lá do seu capital é maior. Quando ela cai, a rentabilização do seu capital é um pouquinho menor. E lembrando, a taxa Selic ela é revisada pelo Copom, Comitê de Política Monetária Nacional, a cada 45 dias. Mas como a gente já falou, esse título ele sempre rende a Selic. Aqui eu faço a anotação que o título ele rende a Selic Over, ou seja, é geralmente 0,10% a menos que a Selic Meta, que é aquela Selic que a gente sempre ouve falar, que é aquela definida lá pelo Copom. E como eu já falei para vocês, ele não tende a sofrer um impacto muito negativo da marcação ao mercado em caso de venda antecipada, isso porque esse título ele vai rentabilizando diariamente, então os juros vão sendo acruados ali no seu capital diariamente. Se você fizer uma venda antecipada, ainda que sofra algum tipo de marcação ao mercado, toda aquela composição de juros vai estar vindo junto no seu montante. E quais as funções de um Tesouro Selic? Ele tem algumas qualidades importantes: estabilidade, segurança e preservação do capital. Em razão dessas qualidades, ele é uma opção muito interessante para reserva de emergência e para objetivos de curto prazo, ali para você fazer uma troca de um carro daqui 2 anos, fazer uma viagem. Lembrando, objetivo de curto prazo, segundo a Ambimos, os investimentos nesse sentido são aqueles com prazo inferior a 2 anos. E aí eu faço uma ressalva, um cuidado que você deve ter. Quando a gente fala aqui de reserva de emergência imediata, que é aquela que tem que estar acessível o tempo todo para você, que vai ser ali disponível em um caráter de urgência, de repente você precisa para uma cirurgia, precisa emprestar para alguém naquele momento, naquele instante, esse recurso não tem que estar em tesouro, esse recurso tem que estar em poupança, tem que estar em conta corrente. A principal função desse dinheiro não é rentabilidade, é realmente de trazer liquidez imediata, ok? O Tesouro Selic tem mais função para aquela reserva de emergência imediata, ou seja, aquela que você pode esperar um pouquinho, porque como a gente já viu, no Tesouro existe aquele prazo de D+1 para liquidação, ou seja, o recurso só volta para sua conta no dia seguinte. Pontos negativos do Tesouro Selic: eventualmente a Selic ela pode ficar tão baixa como aconteceu agora em 2020 e você acaba tendo um retorno negativo caso a inflação termine o ano em valor superior, ou seja, é aquilo que a gente fala de juro real negativo. Embora isso seja muito difícil de acontecer num prazo muito longo, realmente aconteceu agora em 2020, mas foi uma situação muito peculiar, muito sui generis. O natural é que a Selic fique um pouquinho até acima da inflação normalmente. Outro ponto negativo é que para investir no Tesouro Selic, como a gente já falou, tem o encargo do imposto de renda, do IOF e da taxa da B3. Para finalizar o nosso vídeo, eu faço um comparativo aqui de Tesouro Selic e poupança. O Tesouro Selic
tem liquidez diária, poupança também tem liquidez diária. No Tesouro Selic a rentabilidade é diária, como a gente já falou, diariamente vão sendo acruados ali os juros do percentual da Selic Over. No caso da poupança não, a rentabilidade dela tem aniversário. É isso mesmo, talvez muita gente não saiba, a poupança ela só rende depois de 30 dias da data do depósito. Então, cada depósito que você faz tem uma data específica e a rentabilidade sobre esse depósito só acontece após 30 dias. Se você resgatar o recurso ali com 29 dias, toda a rentabilidade do período é perdida. Como a gente já falou, o Tesouro Selic ele rende a Selic Over mais aquela pequena taxinha. No caso da poupança, ela rende a TR mais 70% da taxa Selic, enquanto a Selic estiver abaixo de 8,5%. Quando a Selic estiver acima de 8,5%, a poupança vai render TR mais 0,5% ao mês. O Tesouro Selic tem o IOF, tem o imposto de renda regressivo e tem a taxa da B3, que é lá 0,25%. Já no caso da poupança, não tem imposto de renda e não tem essas taxas. Outro dado importante, o Tesouro Selic é tido como risk-free, ou seja, todos os títulos públicos ele tem como emissor o governo e, em tese, eles são os títulos mais seguros que você tem para investir no país. No caso da poupança, não, o seu dinheiro está numa instituição financeira. Embora muita gente fale, Bradesco, Itaú não vai quebrar, sim, em tese não vai quebrar, mas pode acontecer e é muito mais fácil uma instituição financeira, por mais robusta que ela seja, ter algum tipo de problema do que o governo te dar calote. Além disso, na poupança, muita gente fala, a poupança tem o FGC. É verdade, o FGC ele cobre até R$250 mil por CPF e instituição financeira. Porém, a gente precisa lembrar que o FGC ele tem um limite. Hoje ele está mais ou menos em torno de 60 bilhões de reais. Isso parece muito, mas na verdade isso dá em torno de 2,5% a 3% do montante total de contas em depósito, seja CDB, seja LCI, LCA e seja poupança. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. A ideia é sempre fazer esses vídeos curtinhos. Deixem o like, deixem um comentário e até a próxima, se Deus quiser.